Seja bem-vindo, membro da Academia Aberta de Teologia Reformada. Mais um vídeo aqui sobre conversando sobre teologia, né? Sobre conversando sobre teologia. É uma conversa sobre teologia sistemática. E vamos falar dessa vez sobre os atributos de Deus de uma maneira um pouco diferente do que os livros fazem. Geralmente os livros só ensinam os atributos de Deus. Eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer aplicações sobre os atributos de Deus. Então vai ficar fácil de você aplicar isso no cotidiano, na igreja, no seu devocional. Quando você for falar, Deus é independente, por exemplo, Deus é soberano, o que significa isso, né? O que isso tem a ver com a minha vida, entende? Então é isso que eu devo fazer. E na verdade é isso que eu tenho feito nessa série de estudos, né? Que é conversando sobre teologia. O primeiro tema de hoje são os atributos incomunicáveis. E provavelmente eu só vou falar sobre os incomunicáveis nesse vídeo e eu gravo um outro vídeo falando sobre os comunicáveis, né? Eu vou explicar direitinho o que é para quem está começando agora, né? E a gente vai entrar de cabeça aqui nos atributos. Bom, você está vendo o vídeo na área de membros, tá? Mas você pode curtir o vídeo assim mesmo. Você pode indicar o canal para outras pessoas por causa do conteúdo dele para que a gente volte a crescer. Como muita gente sabe, o YouTube detonou o meu canal, né? Eu falei de política lá atrás, paguei o preço alto por causa disso e agora eu estou tentando voltar, devagarzinho eu estou voltando. Vai ser um vídeo por mês aqui na área de membros, no canal de forma geral talvez saia vídeos menores durante o mês, mas basicamente é um vídeo por mês para membros e para inscritos no canal. Então você está vendo a parte de membros, né? Mas você pode falar dele para outras pessoas também. Bom, atributos de Deus e as suas aplicações práticas e contextuais. O que são atributos, pessoal? Quando vocês pensarem em atributos, pensem naquilo que define Deus. Não existe nenhum manual na Bíblia falando assim, olha, Deus é assim, assim e assado. Não existe, sabe? Falando, não, Deus tem 10 braços e é assim que ele é mesmo. Não. O que a Bíblia fala sobre o ser de Deus é Jesus falando, olha, Deus é espírito, importa que adore, espírito é verdade. Agora, do que Deus é capaz, ou aquilo que define o ser de Deus, nós chamamos de atributos. E isso é visto pelos seus atributos. Então você conhece Deus por aquilo que a Bíblia fala que ele pode fazer, entende? Esses são os atributos de Deus. Nós temos dois tipos de atributos: os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis, que são os primeiros, são aqueles que não foram transmitidos por nós, né, para nós, né? São aquelas qualidades que não foram comunicadas ao ser humano. Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis você aprende sobre isso, né? Quando Deus cria o homem, Deus dá capacidades ao homem. E por isso o homem pode fazer certas coisas que Deus também faz. Mas nem tudo que Deus faz o homem pode fazer, né? Então, essa parte é que nós chamamos de incomunicáveis. São aquelas qualidades que são encontradas exclusivamente em Deus de forma infinita, eterna, que definem o seu ser. Então, olha só. Lembrem sempre desse termo infinito e eterno, desses dois termos, porque muita gente vai falar que Deus se limita por alguns motivos, né? Só que a Bíblia não fala que Deus se limita, tá? Isso é uma invenção que veio aí para tapar alguns corações que ficam tristes em ver um Deus tão soberano como o nosso. Deus, ele é infinito e eterno em todo o seu ser e em todos os seus atributos, tá? Mesmo que as pessoas não gostem disso, esta é a verdade. O primeiro atributo que eu quero tratar com vocês, a independência de Deus. Eu escrevi o seguinte, ó, Deus é um ser autoexistente. Ou seja, ele não depende de nada para existir. Ele é infinito, criador de todas as coisas que existem desde sempre. Os ateus costumam dizer que ele foi criado para manipular a massa. Isso aqui é comum ateus ensinarem. Embora seja verdade que alguns deuses tenham sido criados para manipulação de massa, isso é verdade, tá? Muitos deuses, principalmente os deuses antigos, eram criados por questões políticas, né? E aí com aqueles deuses eram manipuladas as massas por medo e tudo mais, né? Embora seja verdade que haja deuses criados para manipulação, o Deus verdadeiro, ele é autoexistente, tá? Ele sempre existe, ele não foi criado, a Bíblia mostra que ele sempre é, entende? Então, o que significa ser autoexistente, né? Quando você fala, eu quero me tornar independente, né? Quando a gente fala isso, eu quero crescer e me tornar independente.
o arrependimento de ter falado isso, né? Agora que eu sei o que é ser independente, eu queria muito depender da minha mãe, do meu pai, né? Eu não posso. E mais, agora existem crianças que dependem de mim, ou seja, meu Deus, por que eu não fiquei no passado? É muito difícil ser independente. Quando a gente fala em independência, é em relação a algumas coisas, né? Mas de forma geral, ninguém é independente. Só Deus é independente. Deus, ele existe porque ele mesmo é a vida. Então, quando Jesus disse lá em João 5:26, Jesus diz o seguinte, ó, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, Deus não depende de ninguém para dar vida, ou para viver, ou para existir, porque ele é a vida. Então, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O Filho compartilha do mesmo atributo eterno, imutável do Pai, que é um atributo incomunicável, tá? Só Jesus, só o Pai, Filho e Espírito Santo tem esse atributo, só a Trindade Santíssima, né? Deus é o criador e doador da vida. Não poderia ser criador se fosse criado por outra força. Então, se o Deus verdadeiro tivesse sido criado, ele não poderia ser criador de nada, né? Diferente dos deuses pagãos que são criados. Justamente por ser independente, isso é uma boa coisa pra gente, é uma coisa que nós devemos nos alegrar, é uma coisa que nós devemos ficar glorificar a Deus por isso, por ser o dono de toda a vida, por ser independente em si mesmo, é Ele quem vai nos ajudar. Então nós, como somos limitados, como dependemos de várias coisas para existir, recorremos àquele que é infinito em vida, independente de vida, né? Aquele que é autoexistente, nós podemos alcançar nele a nossa salvação. Podemos alcançar nele aquilo que precisamos. Por quê? Porque ele é independente de qualquer coisa. Até em relação aos nossos problemas, Deus não depende dos nossos problemas. Deus não depende das nossas escolhas, de tudo mais. Isso significa que você vai sempre encontrar em Deus aquilo que falta para você continuar a viver. Isto é ser autoexistente, sabe? Essa é a aplicação da independência de Deus. O ser que sempre existe é justamente aquele ser capaz de nos ajudar, capaz de dar vida, capaz de restaurar a vida, porque ele é a fonte de toda a vida. Entende? É dele que vem a vida, né? Esse é o primeiro atributo incomunicável. O segundo atributo incomunicável que somente Deus tem, ou Deus demonstra, é a imutabilidade. Deus não muda em relação ao seu ser, na sua vontade e os seus atributos. O que acontece? Você sempre fala que não vai mudar, né? E aí, com o tempo, você acaba mudando. Você toma uma decisão hoje que daqui a pouco você se arrepende e muda de ideia. E às vezes é exatamente o contrário do que você disse. Isso é ser imutável, sabe? O ser humano não consegue seguir numa linha reta. Ele sempre cai para um dos lados. Deus não é assim. Tudo que Deus disse que faria, ele fez e está fazendo. Deus é imutável em relação à sua vontade. Ele é imutável em relação ao seu ser. Não tem nenhum dia que Deus deixou de ser Deus. Entende? Quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia até fala que ele se desfez da sua glória, mas no sentido humano de falar. Porque quando Jesus estava no mundo, ele ainda era tão Deus quanto o Pai. Ele não perdeu seus atributos. Tanto que, em certo momento, ele fala da vida daquela mulher no poço, né? Ele fala como se soubesse. Por quê? Porque ele sabia realmente, ele é Deus, né? Então ele é sempre, sempre imutável. Quando a Bíblia fala que Jesus deixou a sua glória, se tornou humano, se tornou inferior, isso é uma maneira de dizer que ele nasceu no corpo humano, que é limitado, mas Cristo, o Messias, Jesus, sempre foi imutável, como o Pai é imutável, entende? Então, diferente do que alguns pensam, Deus é sempre igual. Ele nunca muda a sua vontade em relação àquilo que ele já tinha planejado para fazer. Tudo bem que você acha que ele muda, mas no fundo ele não muda, né? Agora, esse outro problema aqui, que é muito comum, ó, diferente do que alguns pensam, Deus não evolui nem se esquece, tá? Porque existe uma linha teológica que ensina que Deus muda.
que Deus vai entendendo algumas coisas e ele vai mudando os caminhos. Isso não acontece na Bíblia. A Bíblia não ensina que Deus se esquece de alguma coisa de fato, ou que ele aprende alguma coisa para aí sim tomar uma decisão. A Bíblia não fala isso, tá? É importante entender o texto bíblico antes de tomar essa interpretação. Porque muita gente que usa esse tipo de interpretação não crê na soberania de Deus. E aí, porque ele não crê, ele muda a interpretação da Bíblia também. Agora, lá em Malaquias está escrito o seguinte, ó, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Justamente a misericórdia de Deus depende da sua imutabilidade, porque se ele mudasse, ele também poderia excluir o seu povo. O problema é que se ele excluir o seu povo, ele demonstra ser incapaz de cumprir aquilo que ele disse que ia cumprir. Então, por isso nós entendemos que Deus é imutável. Podemos crer, por isso, que Deus vai cumprir cada promessa descrita na Bíblia, tá? Justamente por ter prometido que não ia mudar. Olha o texto aí de Malaquias, né? O profeta falando que ele não muda. Se ele mudasse, o seu povo seria consumido, né? Mas é a Bíblia que fala, tá? Não é a nossa opinião. A Bíblia fala que ele é imutável, ponto final. Ele é imutável. Podemos confiar nas promessas de Jesus porque Deus é imutável. Não é porque você fez isso ou aquilo, é porque ele disse que ia fazer. Se ele disse que ia salvar, ele vai salvar porque ele prometeu salvar. Tem texto que é mais claro ainda do que isso, né? Mas esse aqui é um texto pequeno para a gente entender mesmo. O outro atributo incomunicável de Deus é a sua eternidade ou a sua infinidade. Os dois termos se referem à mesma questão. O texto diz o seguinte, o texto foi eu que escrevi, né? Eu escrevi o seguinte, ó, Deus é eterno e infinito em seu ser e seus atributos. Então, ó, eterno e infinito. Por isso, nenhum de seus atributos evolui ou reduz, e nenhum lugar ou circunstância pode impedir de fazer a sua vontade. O que acontece? A Bíblia mostra um Deus que é eterno no sentido de ser a totalidade daquilo que ele é, entende? Parece filosofia, né? Mas é isso mesmo. Então, só Deus pode ser eterno, tanto em relação ao seu estado atual, por exemplo, o seu estado físico também, né? Apesar de que ele não tem estado físico, mas em relação ao seu posicionamento no universo, digamos assim. Ele é eterno no sentido de estar em todos os lugares, a gente vai falar sobre isso em outro atributo, e também em relação àquilo que ele vai fazer, entende? Ao seu ser também, né? Então são 3 pontos aí, o seu ser também é eterno. Daquilo que Deus disse que ia fazer, ele vai fazer tudo, entende? E ninguém pode impedir ele de fazer. E em relação aos seus atributos, ele não perde nem recupera algum atributo. Isso é muito complicado. Parece que não, mas é muito complicado porque na hora que as pessoas vão pregar a verdade, às vezes elas reduzem Deus, entende? Então Deus, por exemplo, de certa forma não enxergou o que você faria, ou de certa forma não sabia de você, ou ele te descobriu, né? Olha só, são termos que reduzem o ser de Deus. Mas a Bíblia mostra um Deus que é infinito em todos os seus atributos. Ele não está condicionado ao tempo, por exemplo, ele não pode ser preso, né, ao espaço também. Então, ser eterno e ser infinito, nesse caso, é essencial para você entender os outros atributos de Deus. Porque, por exemplo, vamos supor que Deus esqueceu que ele foi misericordioso com você ontem e hoje ele decide te apagar. Entende? A Bíblia não fala que ele faz isso, mas alguns pregadores falam. Então você tem que ter noção aí de que Deus é infinito, ele é eterno também em seu ser e os seus atributos, tá? Diferente de você. Você não é eterno. O que você fala hoje, você esquece amanhã, você não cumpre amanhã, né? Você é uma pessoa hoje, daqui a 10 anos está totalmente diferente, né? A sua boa vontade acaba, né? A boa vontade de Deus não acaba, a sua misericórdia acaba, a justiça do homem acaba, a justiça de Deus não, entende? Olha a diferença que há. Aí tem o texto de Salmo 90 que diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração.
antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então, o salmista trata dos dois aspectos, tempo, né, e a sua deidade, que a gente fala em teologia. Primeiro ele vai falar que ele pode considerar Deus um refúgio justamente porque Deus é eterno. Ele fala, Senhor, tu tens sido o meu refúgio de geração em geração, ou seja, sempre Deus é o nosso refúgio. E ele vai falar do ser de Deus. Antes dos montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso confiamos no Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio de eternidade em eternidade. Né? Então, olha só como a Bíblia ensina esse ponto. Então, por isso, vocês podem pregar sobre um Deus que, eu vou usar agora o termo do Salmo mesmo, a sua misericórdia de geração em geração, entende? Por isso, sempre há uma saída. Por isso, sempre há uma chance, né? O ser humano pode realmente cair, fazer de tudo, mas sempre há uma chance porque a misericórdia de Deus, o seu amor é eterno, o seu amor é infinito e ele pode sim restaurar alguém a partir de qualquer ponto da sua história, porque ele é eterno, como os seus atributos são eternos. Então, é assim que se aplica a eternidade de Deus. Deus não está me enxergando agora, Deus não está me vendo. Não, Ele está te vendo. Né? Ele te entende, ele sempre vai te entender, não importa o que você faça, ele sempre vai te entender. A grande questão é que ele mesmo quer que você chegue ao arrependimento. Então, às vezes, ele usa certas circunstâncias para te levar ao arrependimento e ele vai te perdoar, mesmo que você tenha feito aí a pior coisa do mundo. Tá? A eternidade de Deus é aplicada nesses casos aí também. Acho que o último ponto aqui do atributo incomunicável, e eu vou parar esse vídeo aqui para fazer um outro vídeo sobre os atributos comunicáveis, é a sua simplicidade. Esse é um termo que, ultimamente, as pessoas têm descoberto. Né? Esses dias um rapaz veio aqui no canal e me criticou, né? Falou, você ensina heresia, não sei o quê, porque você falou que Deus não tem um corpo, né? Sendo que a Bíblia mostra Deus com corpo, não sei o quê. Bom, eu acho que as pessoas estão começando a descobrir isso agora, e isso é meio assustador, né? Saber que Deus não tem um corpo, ele é um espírito. Eu acho que o R.C. Sproul, ele ensina isso muito bem, quando ele fala sobre Deus ser um espírito puríssimo, ele vai falar assim, Deus é um espírito, mas nós não sabemos que tipo de espírito Deus é. Entende? Se o Espírito de Deus possui alguma estrutura, nós não sabemos. A Bíblia não fala o que é essa estrutura. Nós sabemos que ele é um espírito, mas ele não é como os anjos, que são espíritos. Por quê? Porque esse é o espírito criador dos anjos. Então, ele é um espírito, mas a gente não sabe como é. Só que a Bíblia descreve Deus com essa simplicidade, no sentido de ser um espírito, e só um espírito, entende? Essa é a dificuldade de entender. É tipo assim, é simples e difícil ao mesmo tempo, é complexo ao mesmo tempo. O Berkhoff escreveu o seguinte, ao falar da simplicidade de Deus, queremos dizer que ele não se compõe de diferentes partes, tá? Tais como corpo e alma no homem, e que por esta justa razão Deus não se acha sujeito a nenhuma divisão. É isso que significa ser simples, tá? Chamamos de antropomorfismo já a grande problemática, né? As manifestações divinas em que partes do corpo de Deus é descrito. Deus escolhe se revelar desta forma algumas vezes nas Escrituras. Quando alguém vier brigar com você, então, falar, não, Deus tem braço, Deus tem perna, Deus tem coração. Aí você pergunta assim, qual é a parte de Deus que pega fogo, né? Por quê? Porque Deus apareceu como fogo na sarça ardente. Na sarça ardente, o fogo era Deus, entende? Então, que parte de Deus é o fogo? Aí ele não vai saber responder. E aí você explica, olha, a Bíblia fala que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E na realidade, por ser espírito, é justamente por isso que ele pode nos, como o salmista fala,
perscrutar, nossa, não sei falar essa palavra. Ele pode nos invadir, digamos assim. Ele pode sondar o nosso coração justamente porque ele não é um corpo físico. Então, eu não consigo fazer a minha mão atravessar a minha mão, mas o Espírito de Deus atravessa todo o meu ser. Então, lembra de Salmo 139? Né? O salmista fala isso, o Senhor me sonda completamente. Antes de pensar alguma coisa, você já sabia que eu ia falar. Por quê? Porque Deus nos sonda. Justamente por ser esse Espírito puríssimo, é que ele consegue invadir o ser humano. Entende? Se ele tivesse um braço e uma perna, ele teria que saber, né? Será que meu braço é do tamanho do seu, para me invadir o seu corpo? Senão eu vou quebrar seus braços, né? Olha a tanta dificuldade que vai aparecendo quando Deus, de repente, recebe membros, né? Ter membros ou uma estrutura humana limitaria a ação de Deus. Quando Jesus disse essas palavras, demonstrou que Deus conhece nosso ser por completo, algo que seria impossível caso tivesse condicionado a um corpo físico. Deus é um espírito, mas não sabemos nada sobre a sua estrutura, apenas que ele é espírito. Agora, justamente por ser um espírito, é que você tem que ter medo do que você pensa, por exemplo. Entende? Porque olhando para você, conversando com você, eu posso analisar a sua postura, eu posso analisar o que você olha, o que você pensa, a sua roupa, eu posso fazer tudo isso, mas eu não posso entrar na sua mente. Eu não posso invadir a sua mente e ver o que você está pensando, entende? Eu não posso saber o que tem no seu coração. Eu não faço isso, eu não consigo fazer isso. Mesmo que na psicologia haja maneiras de descobrir isso. Entende? Agora, por ser um espírito, Deus sonda o nosso coração e sabe o que tem lá dentro. Isso é motivo para a gente ficar mais preocupado ainda. Ou seja, eu fico mais preocupado por Deus ser um espírito do que por ele ter braços e pernas, porque antes de falar alguma coisa, ele já sabia as motivações do meu coração. Antes de falar alguma coisa, ele já sabia a motivação do seu coração. Sabe quando você brigou? Ele já sabia que você estava errando, né, antes de você errar. Isso nos coloca em xeque-mate diante de Deus, justamente por ele ser um espírito. Tá? Então Deus, E Jesus também demonstra ser simples desse jeito, sabe? Mesmo tendo um corpo físico, ele demonstra. Por exemplo, quando ele vai falar com a mulher no poço, é o exemplo que eu sempre uso da mulher do poço. Jesus, quando conversa com ela, já sabia da história daquela mulher. Entende? Olha só, para ele, e a Bíblia não fala que o Espírito falou para ele, ou que Deus falou para ele. Fala que já mostra Jesus sabendo de tudo isso. Em outras partes da Bíblia, Jesus também demonstra saber. Então, para sondar isso, eu teria que sondar o seu passado. Eu teria que saber o que aconteceu com a sua vida no passado e o que você está pensando agora. Justamente por Jesus já ter falado da vida daquela mulher na hora, é que a gente percebe que até desse atributo Jesus compartilha, mesmo que ele tenha, quando veio na Terra, ele teve um corpo humano e tudo mais, né? Tipo assim, eu olhar para você e saber da sua história inteira. Não é que eu descobri, entende? Eu não descobri agora, eu sei da sua história. E para eu ver o que você está fazendo agora, eu tenho que estar na sua mente, entende? Então, só Deus. É simples nesse sentido, tá? Agora, quando Deus aparece com braço, com perna, com olho, é uma maneira de falar, gente. Não tem nem o que discutir, sabe? É a forma de descrever o que Deus está fazendo, ou o que ele vai fazer. É muito simples de entender, embora algumas pessoas tenham dificuldade em relação a isso. Então, falamos dos atributos incomunicáveis. A simplicidade de Deus, a eternidade e a infinidade de Deus. Deus é eterno, ele nunca deixa de ser, ele nunca está menos em um lugar do que no outro, ele está em todos os lugares também, e tudo que ele disse vai acontecer do jeitinho que ele disse. A sua imutabilidade garante que ele não vai mudar. Quando a gente fala assim, parece que a gente que está definindo o que Deus tem que fazer, né? Mas isso aqui é com base na Bíblia, tá? Deus é imutável porque ele disse que é imutável. O texto está aí para você ler também. E a sua independência, Deus não depende de ninguém nem de nada. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Vamos entrar depois, no próximo vídeo, nos atributos comunicáveis. São aquelas qualidades que foram transmitidas aos homens no ato da criação. Primeiro atributo, conhecimento, mas isso fica para o próximo vídeo.
bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ó, hoje eu só vou poder gravar um vídeo mesmo pra cá, mas semana que vem eu gravo outro pra vocês pra terminar essa sessão aqui, tá bom? Semana que vem, no meio dessa semana, eu gravo outro. Até porque hoje é dia 29, então hoje tem jogo do Flamengo daqui a pouco. Você vai virar uma bagunça que não vai dar pra gravar. Amanhã é dia de eleição. Então, tecnicamente, ninguém vai nem ver vídeo essa semana, né? Mas na semana que vem eu vou gravar o restante para vocês entenderem os atributos de Deus. Esses atributos comunicáveis são maiores do que o outro, então eu vou dedicar um tempo maior para eles também. Fique com Deus, obrigado por ser membro do canal, obrigado por gostar do conteúdo e colaborar com o conteúdo também. Que Deus te abençoe, Deus tem me abençoado também. Eu tenho passado por uma transição muito grande, mas tem dado certo, graças a Deus a gente tem conseguido lidar com tudo isso, tá? Continue orando por mim, continue colaborando com o canal pra gente não parar, eu não posso parar, irmãos, por favor, não me deixem parar, tá bom? Não deixe parar, continue orando, colaborando, conversando, para que a gente vá até o fim, tá bom? Fique com Deus e até mais.